Falando da questão da geopolítica, os Estados Unidos mandou o porta-avião Gerald Ford, que é um dos mais modernos da frota, né, lá para o Mediterrâneo Oriental, né, lá para a costa israelense, né. Bem, é claro que isso não é para... Os Estados Unidos não vai bombardear Gaza com o porta-aviões. Isso pode ser visto mais como um recado para o Hezbollah no Líbano ou mesmo para o Irã? Então, Leonardo, eu acho que temos também, acho que tem duas leituras esse envio do porta-aviões ali que está estacionado hoje, não seria a costa marítima de Gaza, né? Nas águas possíveis. Ele tem dois recados. Um deles muito claro. Se for preciso fazer alguma incursão por mar, ou seja, que a gente precise entrar pelo território marítimo, esse vai ser um elemento que vai auxiliar esse efetivo militar que pode entrar pela costa, né? Junto com todo o efetivo já existente por parte do governo de Israel. O segundo tem um pouco a ver com o que você disse. Você deslocar o seu maior e mais potente porta-aviões para aquela região é um recado claro de que se houver algum tipo de ajuda militar por parte do Irã e do Hezbollah às demandas hoje do Hamas e ao esforço de guerra do Hamas, nós temos aqui Israel tem parceiros internacionais que não vão deixar Israel sozinho nesse conflito. E não só parceiros internacionais, como um parceiro internacional que é a maior potência militar do mundo hoje, com recursos de alta tecnologia, sendo que Israel também é, obviamente, um país nesse mesmo modo. Então, o poder dissuasório desse navio é muito grande. Né? E na retórica que nós estamos vendo do Irã e do Hezbollah, parece que isso já foi entendido. Por mais que eles, de alguma forma, apoiem a demanda do Hamas, o Hezbollah, de alguma forma, até diz que está preparado para, em algum momento, entrar nesse conflito ao lado do Hamas, se for necessário, a maioria dos discursos são por uma tentativa de Israel conter a sua violência para que não se espalhe, né, a guerra para outros locais no Oriente Médio. Não é interesse de nenhum dos países, principalmente do Irã, que o conflito ganhe proporções regionais, né? Porque dificilmente teriam capacidade efetiva de enfrentamento a Israel e de Israel em aliança com os Estados Unidos, né? Precisariam de algum tipo de apoio. Se esse apoio vier do que hoje nós chamamos dos que estão buscando também fazer parte e coordenação da nova ordem internacional, China e talvez Rússia, não significa que terão apoio automático dessas potências. A Rússia porque está envolvida num conflito próprio com a Ucrânia, e a China porque tem pouquíssimos interesses em entrar em conflitos bélicos. Ela tem demandas, ela tem força, ela pode vir a entrar, mas essa não é a prática diplomática e de política internacional da China, né? Porque isso estraga e interfere diretamente nos seus interesses, que são comerciais e econômicos majoritariamente. Mas é um recado, sim. Eu acho que é um recado dissuasório muito forte e que está funcionando, né? Agora, como vai decorrer isso depende muito de como a comunidade apoiadora do Hamas entenderá todos os passos que Israel dará nos próximos dias, inclusive a incursão por terra e o custo humano e humanitário que isso causará na população de Gaza. Nós já estamos vendo, por exemplo, algumas manifestações de pessoas apoiando o Hamas na Jordânia, algumas turbulências civis. Então, Israel tem que ter um certo cuidado, porque esse espraiamento é maléfico para todos na região, né? Mesmo com apoio e com esse poder dissuasório que os armamentos e os deslocamentos das forças dos Estados Unidos representam. Professora, eu li que os Estados Unidos já venderam 75 aviões F-15, que são os mais modernos, para Israel. Eles dão 3 bilhões, mais de 3 bilhões de dólares por ano para Israel. Boa parte desse dinheiro ajuda na compra de armamentos. É, eu queria saber da senhora em que medida é real aquela ideia que está na cabeça da população de que quem lucra mesmo com essa guerra é a indústria armamentista. E aí, Estados Unidos, China, né, os grandes produtores de armamentos do mundo, que, aliás,
os 5 maiores são é, as 5 nações com direito a veto Certo? No no conceito. Conselho da ONU, né? É certo essa visão, que é uma visão popular e que se tem, olha, eles é que lucram e eles é que fazem a guerra. Thales, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que não dá para a gente, de forma racional, dizer que a indústria bélica, a indústria de armamentos de guerra, não tem interesse na guerra. Seria um contrassenso da sua própria atividade econômica. Mas dizer que toda guerra é só travada por isso, também seria ignorar o fato de que na política internacional existem disputas de poder. E essas disputas de poder determinam quem vai controlar as agendas internacionais, ou seja, como as políticas que são travadas e tratadas no sistema internacional terão prioridade. Se nós vamos priorizar comércio, nós vamos priorizar meio ambiente, nós vamos priorizar a economia. Então, a guerra tem um componente político e tem um componente econômico. Esse componente econômico, obviamente, tem dos interesses dos espaços onde as guerras são travadas, muitas vezes por anexação de territórios que tem lá recursos que algum país tem interesse, mas tem pela indústria bélica, né? Ou seja, às vezes a manutenção de uma guerra ela pode significar o reavivamento de um tipo de indústria onde economicamente o Estado tem alguma interesse de reavivar. A gente vê muito isso em algumas análises em relação à própria indústria armamentícia dos Estados Unidos, depois de todas as crises que nós acompanhamos nos últimos anos no mundo, né? Mas colocar a guerra como só esse motivo, eu acho que é desmerecer um fator central, que é o fator político, né? E o fator desse controle sobre a ordem, né? E isso, para mim, parece ser os dois caminhos que levam à guerra. O fator de quem vai ser o hegemônico do sistema, capaz, de alguma forma, de determinar os rumos do qual a sociedade internacional vai seguir, e, obviamente, depois, por consequência, a questão econômica. Né? E aí há um lobby, obviamente, aí, de política interna que essas indústrias fazem nos seus congressistas, para que o esforço da guerra continue, para que se mande dinheiro. Quando a gente analisava, por exemplo, a guerra da Ucrânia, e toda aquela quantidade de recursos que era mandada para a Ucrânia do ponto de vista militar, né, econômico, para que se comprasse recursos militares, ele voltava automaticamente para as próprias indústrias que estavam fornecendo material bélico. Era uma maneira, digamos assim, transversal de injetar dinheiro na indústria e na própria sociedade desses países que são produtores de armamentos. Mas eu não colocaria que a guerra teria só essa função, porque senão a gente ignoraria o que talvez seja central na política internacional, que são as disputas de poder, que estão obviamente atreladas à questão de econômicas. Isso eu não tenho dúvida. Perfeito. Professora,